Essa apresentação é a de discutir, em termos anatômicos, algumas das possíveis perguntas ou questionamentos que os estudantes se fazem tanto na escola como em casa e que muitas vezes vêm até nós no primeiro semestre de aulas dentro da universidade. Então eu chamei essa sessão de sessão A Pergunta que Não Quer Calar. Existem, claro, algumas questões que são discutidas em aula e que talvez algumas informações aqui sejam um pouco repetidas, mas eu acho que a intenção é sempre de somar e de acrescentar alguma informação que pode ser interessante. Então, primeira questão, por que bocejamos? Então, o bocejo é um reflexo fisiológico, é natural, e ele acontece normalmente por causa de uma necessidade de demanda de oxigênio. Então, nós estamos em um ambiente extremamente calmo, ou às vezes entediante, infelizmente, e essa é uma das coisas com as quais a gente se depara em sala de aula. E a pessoa, como está muito tranquila, ela vai respirando com uma frequência, com uma intensidade cada vez menor. Chega um momento em que a saturação de gás carbônico dentro do nosso sangue é suficientemente alta para sinalizar regiões dentro do nosso tronco encefálico, então são as primeiras estruturas do encéfalo que conectam a medula espinal ao cérebro e cerebelo, e que essas regiões acabam percebendo que existe essa demanda de oxigênio, existe uma porcentagem alta de gás carbônico, e então nós somos induzidos a um movimento reflexo de uma inspiração muito grande e forçada, por isso que a gente boceja. Nesse momento, a gente faz uma captação grande de ar e a gente consegue fazer um ajuste de oxigênio e aumentar a quantidade de oxigênio no nosso corpo. Uma outra situação, e aí entra muito mais conceitos fisiológicos que eu acho que podem ser interessantes para alguns estudantes, é o de por que quando estamos com fome também nós temos uma frequência maior de bocejos, porque normalmente o pH do sangue, a acidez do sangue está um pouquinho mais elevada, que é o mesmo princípio que ocorre quando nós temos mais CO2 e menos O2 no nosso sangue. Então, esse aumento da acidez também é um estímulo químico para que a gente acabe bocejando, tentando captar mais oxigênio e reduza a acidez e aumente o pH desse sangue. Existe um outro fenômeno que é muito interessante, que talvez algum estudante faça, nem todos observam isso, mas isso é discutido em vários documentários sobre comportamento. Porque ver o indivíduo bocejando nos induz a bocejar também. Isso é um outro comportamento que não tem nada a ver com o captar oxigênio ou ajustar o pH do sangue, mas ele é extremamente interessante porque ele faz uma demonstração de que nós temos uma ligação de grupo com os outros indivíduos. Então, indivíduos sociais, animais sociais como humanos, gatos, cachorros, então nós temos isso se repetindo em vários grupos animais. Nós temos um indivíduo bocejando e é um comportamento de ligação de grupo entre aqueles animais em que os demais acabam bocejando. Por isso que é um comportamento praticamente irresistível. E normalmente quem lida com a mente, com alterações mentais, diz que pessoas que bocejam em resposta a uma visão de um animal ou de um outro humano bocejando, são pessoas que têm uma ligação mental maior com outros humanos, então teria uma empatia mais normal. Isso são questões muito debatidas e não é esse o intuito aqui dessa nossa discussão. Então, por que bocejamos? Ajuste de oxigênio, ajuste de
acidez do nosso sangue. Por que espirramos? Então, nós temos um outro tipo de comportamento, isso é um comportamento de proteção. Então, quando a gente olha a cavidade nasal, cavidade oral, faringe, laringe, esôfago, traqueia, nós temos todas essas regiões revestidas internamente por uma mucosa, que é o que a gente poderia ver se a gente abrisse a nossa boca e olhasse o epitélio interno aqui da nossa bochecha, por exemplo. Então, quando a gente olha a mucosa da nossa cavidade nasal, da nossa faringe, laringe e tudo mais, nós vamos ver que além dessas células que simplesmente revestem, conferem proteção, produzem muco e uma série de outras substâncias, nós temos também terminações nervosas que detectam a presença de alguma substância, algum elemento irritante. Então, quando esse elemento se apresenta dentro da cavidade nasal, que é o famoso estímulo da pluma, né, que a pessoa pode espirrar ou ter uma coceira muito grande no nariz, nós temos esse reflexo. Qual é o reflexo natural para nós retirarmos aquele agente irritante? Fazermos uma inspiração forçada e uma expiração com muita força. Então, a velocidade desse ar é extremamente alta, então esse ar é impulsionado para fora do nosso corpo com grande velocidade e com uma grande possibilidade de remover aquele elemento irritante. No espirro, a saída do ar se dá pela cavidade nasal, tanto é que existem pessoas que, por uma questão de não querer incomodar as demais pessoas, elas tapam o nariz para fazer esse movimento e não fazerem muito barulho. O que acontece? Elas muitas vezes têm uma sensação estranha nos ouvidos. Por quê? Porque nós temos uma comunicação da nossa faringe com com os nossos ouvidos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, ao fechar o nariz para não fazer barulho, essa pressão desse ar muito grande impacta nos nossos ouvidos. Então, isso não é uma coisa boa a ser feita. Então, existe um elemento irritante, a gente tem que espirrar mesmo. Não precisa fazer aqueles atim com muito barulho escandalosos, mas é importante que a gente elimine esse elemento. Ainda falando da cavidade nasal, a gente pode se deparar com pessoas que muitas vezes dizem: eu observo uma coisa que eu não consigo entender, o indivíduo está chorando, então ele está lacrimejando na cavidade ocular. As glândulas lacrimais estão produzindo a lágrima em grande quantidade, seja porque a pessoa está chorando, seja porque a pessoa está com uma crise de rinite, enfim, não importa, mas tem uma produção de lágrima grande. E por que a pessoa tem que assoar o nariz? Por que o nariz escorre se a lágrima está sendo produzida no olho? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque mostra uma relação entre cavidade ocular, a cavidade orbital, a região ocular e a nossa cavidade nasal. O que acontece? Muito próximo nessa região mais mediana aqui da nossa cavidade orbital, nós vamos ver que existe um ducto, que a gente chama de ducto lacrimonasal. Por quê? Porque ele conduz a lágrima, ou o excesso de lágrima produzida, como se fosse uma canaleta de um escoamento de água, né? Em vez do telhado escorrer a água livremente em qualquer lugar, tem aquela canaleta que leva até um esgoto, até a calçada, até o meio-fio da calçada, onde for. Nós temos uma coisa parecida. Então, essa canaleta desemboca dentro da nossa cavidade nasal. Por isso que, quando nós estamos produzindo muita lágrima, por exemplo, chorando, nós não vamos secar apenas os olhos, nós vamos ter que secar o nariz, porque aquele excesso de lágrimas está escorrendo pelo nariz. Da mesma maneira como nós
perguntamos por que espirramos, nós podemos nos perguntar por que tossimos. Então, agora a gente saiu da cavidade nasal e nós fomos para regiões mais inferiores do nosso sistema respiratório. Então, o espirro é uma característica, ele é típico de uma irritação em vias aéreas superiores, especialmente cavidade nasal. Quando nós temos vias aéreas um pouco mais inferiores, e aí nós podemos falar de pulmões, traqueia, a própria laringe, nós vamos ter também isso revestido, a laringe, a traqueia principalmente revestidos por essa mucosa, e essa mucosa também tem sensores para detectar alguma substância irritante. Então, quando nós temos uma substância irritante em contato com essa mucosa, seja excesso de muco que está atrapalhando a respiração, seja a presença de um grão de arroz que caiu, né, que em vez de descer pelo esôfago, desceu pela laringe, pela traqueia, o que acontece? Nós temos um acesso de tosse. E aí a tosse também envolve uma inspiração grande, uma expiração forçada com grande velocidade. Só que dessa vez, como não envolve cavidade nasal, nós expiramos usando a cavidade oral, de maneira que a gente consiga fazer com que esse ar consiga atingir velocidades muito grandes e aumente a probabilidade da gente remover esse corpo estranho que está nos pulmões, nos brônquios, na traqueia ou na própria laringe. Então, nós tossimos neste momento. Ainda falando de sistema respiratório, diversos alunos ouvem em séries médicas ou em documentários ou estudando ou tendo contato com algum amigo, algum parente que tenha alguma resposta alérgica muito intensa, por exemplo, ouvem falar de edema de glote. E aí é uma questão interessante, o que é o edema de glote? Então, primeiro ponto, o que é a glote? A glote está localizada na nossa região cervical, especificamente como uma pequena, mas pequena mesmo, região da nossa laringe. Então, a nossa laringe está descendo pelo pescoço, pela região cervical, entre a faringe e a traqueia, e aí ela é a via obrigatória para a passagem de ar quando nós estamos inspirando ou expirando. Quando nós inspiramos ou expiramos, o ar, ao passar pela laringe, passa por esse cano que se mantém aberto por causa da presença de algumas cartilagens, e neste cano nós temos um sistema de comportas, usando de novo a mucosa e usando músculos e membranas muito finas, muito pequenos, que conseguem fechar e abrir esta passagem. Então, exatamente na vertical, nós temos de cada lado, a esquerda e a direita, aquilo que a gente chama de cordas vocais, que na anatomia a gente chama de pregas vocais, que são essas estruturas aqui mais esbranquiçadas. Anteriormente a elas, a gente encontra, olhando de uma visão de cima para baixo, a epiglote, a cartilagem epiglote, e anteriormente a ela estaria a língua. Então, é como se eu fizesse um exame do indivíduo nessa posição, por exemplo, com um espelhinho de dentista, colocasse lá atrás na garganta da pessoa e olhasse para baixo. Olhando aqui para baixo, eu tenho esta visão, vejo a epiglote e vejo a abertura aqui por baixo da epiglote, observando então a prega vocal direita, que é o que está demonstrado aqui, e do outro lado, que estaria cortado nessa imagem, a prega vocal esquerda. Então, prega vocal direita, prega vocal esquerda. E eu vejo que elas abrem e fecham. O espaço entre elas é muito pequeno. Então, essa regiãozinha entre essas pregas vocais e as pregas que estão acima das pregas vocais, que nós chamamos de pregas vestibulares, é a glote. Então, esse espaço muito pequeno. O que acontece se a pessoa tem uma reação alérgica a qualquer coisa, camarão,
algum medicamento, alguma poeira, alguma substância que esteja no ar ou em algum alimento. Nós podemos ter como resposta alérgica o edema da mucosa. Então, o edema da mucosa pode se dar no nariz, a pessoa tem rinite, pode se dar na boca mesmo, a pessoa fica com a língua inchada, fica com o palato duro, o palato mole inchado, e muitas vezes a pessoa que tem esse inchaço nessa região mais mole, nessa região de mucosa aqui junto da cavidade oral, pode ter um inchaço nessa região aqui da laringe. Imaginem agora essa região que já é pequenininha, já é estreita a passagem do ar para inspirar e expirar, tendo essa mucosa inchada. No momento em que isso acontece, não passa mais o ar, não é questão da pessoa querer inspirar ou não. A mucosa está fechada e o ar simplesmente não passa. Então, o edema de glote é o edema desta mucosa que está na glote e impede a passagem de ar. Ao impedir a passagem de ar da faringe para a laringe e da laringe para a traqueia, nós não respiramos mais. Então, as pessoas que têm edema de glote não conseguem falar, elas não conseguem falar que estão ficando com falta de ar, elas não conseguem verbalizar absolutamente nada. Por quê? Porque não passa ar. Se não passa ar para elas falarem, não passa ar para respirar e muitas vezes essas pessoas ficam inconscientes. Se não tiverem um socorro imediato, elas vão morrer sufocadas. Uma outra pergunta que vem muitas vezes: o que é o soluço? O soluço envolve um descompasso no funcionamento do nervo frênico. Nervo frênico é um nervo que passa no nosso tórax, desde aqui da região cervical até o músculo diafragma, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E esse nervo frênico, tanto vindo pela direita como pela esquerda, ele inerva efetivamente esse músculo e determina a contração desse músculo. E quando esse músculo se contrai, ele abaixa e a gente inspira. Quando ele relaxa, ele sobe e a gente expira. Quando existe uma irritação desse nervo por vários motivos, até hoje isso muitas vezes não é bem compreendido, a pessoa tem um descompasso e tem um pulso de ativação no momento errado, na velocidade errada, e a pessoa está falando e tem aqueles solavancos do músculo diafragma contraindo de maneira muito forte, muito vigorosa e fora do momento esperado. Então, o soluço nada mais é do que esse descompasso no funcionamento do nervo frênico. Uma outra pergunta: falando de laringe, faringe, traqueia e esôfago, por que engasgamos? Então, nós falamos normalmente, né? Engasguei, a comida foi pelo lugar errado, entrou pelo buraco errado. Por quê? Porque nós temos a faringe como um caminho comum, tanto para o ar, que passa pela cavidade nasal, vem aqui pela laringe e desce pela traqueia, como também para a comida, né? Alimentos sólidos ou líquidos que vão passar pela cavidade oral, vão passar por essa região aqui da faringe e descer aqui por trás pelo esôfago. Então, vocês veem que o ar que vem pela cavidade nasal, ele se projeta aqui para frente, a laringe e a traqueia são anteriores e o esôfago é posterior. E o alimento passa aqui por trás. O que acontece num processo natural de deglutição? De uma maneira bem resumida, a língua empurra o alimento para trás, essa região aqui do palato mole se projeta para trás e para baixo, então ela impede que o alimento suba para a cavidade nasal. Isso acontece quando alguém conta uma piada, a gente está engolindo água, o pessoal às vezes fala, a água saiu pelo nariz. Por quê? Porque não conseguiu terminar de fazer esse bloqueio dessa região e a pessoa quis rir. Então ela projetou ar com muita força fora do momento esperado. E aí o alimento, aquele líquido, chega no nariz
e a pessoa vai ter um incômodo bastante grande. Bom, voltando à deglutição, num processo, numa situação normal, esse palato mole se projeta para trás e para baixo, fecha essa passagem, então, ao empurrar o alimento para trás, a língua faz com que esse alimento seja direcionado para trás e agora para baixo, porque é o único caminho possível. Ao ele ser direcionado para baixo, ao mesmo tempo nós temos um outro movimento da deglutição. A laringe, através de vários músculos que estão prendendo a laringe a outras estruturas, ela sobe. Então, a laringe que está nessa posição, a gente pode usar as pregas vocais aqui como referência, que estariam aqui, elas sobem. Então, ao mesmo tempo que o alimento é projetado para trás e para baixo, a laringe sobe. Ao fazer o encontro desse alimento com a cartilagem epiglote, ela se projeta, ela que estava projetada aqui para cima, ela se dobra para baixo. Mas ela não se dobra como uma tampinha de lixo, por exemplo, de um objeto que estaria assim, e ele faz este movimento. Ela está assim e ela se dobra assim. Existe abertura, existe espaço entre essa epiglote e a abertura aqui da laringe. Então vejam, isso é um ponto importante. Normalmente o pessoal se surpreende. Como não fecha exatamente como uma tampinha? Não, ela só se projeta para baixo. Como ela tem esse formato de quilha, ela forma uma quilha para os lados, descendo aqui para a esquerda e para a direita, o que ela faz? Ela direciona o alimento pelos lados. Então, esse alimento, ao chegar em cima da epiglote, ele não vai aqui para trás, porque está fechado, ó. Então, ele se projeta aqui pelo lado, à esquerda e à direita, então a esquerda e a direita da epiglote, e desce em volta da abertura aqui da laringe, que se mantém ainda razoavelmente aberta. Por isso que existe a chance, se a pessoa, ao estar deglutindo, ela tem qualquer ação em que ela quer falar, em que alguém falou alguma coisa e ela quer retrucar, ou ela riu, então ela tem uma inspiração muito forte no momento não adequado, ela vai acabar inspirando algum alimento, sim. Por isso que isso pode acontecer, então não se fecha completamente. E aí ela vai engasgar. O engasgo é exatamente a entrada de alguma substância irritante na laringe. O que vai acontecer? Imediatamente essa pessoa vai começar a tossir. Ela vai tossir para remover, né, com bastante eficiência, esse corpo estranho. Muitas vezes as próprias pregas vocais se fecham porque o corpo entende que existe um corpo estranho querendo entrar na nossa traqueia e podendo atingir os pulmões e levar algum tipo de lesão. Então fecha. Muitas vezes a pessoa fica sem voz. Ela consegue até fazer entrada de ar razoavelmente, mas ela não consegue falar. Ela fica sem voz, exatamente porque ela está naquele acesso ainda de tosse e com a laringe razoavelmente travada. Então, uma coisa que é interessante de conversar com os estudantes é deles sentirem onde está o pomo de Adão, que é uma estrutura que indica a posição da nossa laringe, e engolirem saliva. Eles vão sentir que esse pomo de Adão vai subir e vai descer. Então, a laringe sobe e desce durante a deglutição. A outra pergunta, por que o ouvido parece tampado quando a gente sobe a serra? O que acontece? Quando nós olhamos o nosso pavilhão auditivo, a nossa orelha externa, nós vamos ver que existe uma condução do ar com as suas ondas de choque, né, ou com as ondas sonoras, passando por um meato auditivo, aqui tá errado, é meato auditivo, chegando até uma membrana que se conecta com os ossículos, que vão fazer a transmissão daquela vibração das ondas sonoras. Então, a membrana vibra esses ossículos e isso vai chegar até um sistema de
transformação daquela vibração sonora em informações neurais. Bom, o que acontece? Então, toda essa vibração sonora está ajustada, todo esse sistema está ajustado para receber essa vibração sonora, ser captada pelo tímpano, e isso é transmitido pelos ossículos. Porém, essa região aqui a gente chama de orelha média ou ouvido médio, atrás do tímpano. Ela tem que, para que esse tímpano funcione adequadamente, ele tem que tem que ter um sistema que permita o ajuste de pressão interna e externa. Por quê? Porque se eu tensionar demais esse tímpano, todas as vibrações sonoras não vão conseguir vibrar esse tímpano adequadamente, porque ele está muito tensionado. Se ele está mais relaxado, ele consegue vibrar adequadamente e funcionar o sistema de ossículos e de captação, então, de transformação dessa vibração em sinais neurais. Bom, então o que acontece? Nós temos um mecanismo interno, a parte lá da faringe, de novo, que se conecta com o ouvido médio. Então, nós temos o meato auditivo externo e a tuba auditiva, que aqui está mais internamente conectando com a faringe. O que acontece? Quando nós subimos, isso daqui não fica sempre aberto, quando nós subimos a serra, nós vamos para uma região de menor pressão. Então, eu tendo menor pressão, o ar que está aqui dentro não igualou a pressão, e o que acontece? Ele acaba empurrando esse tímpano de maneira que a gente tenha o tímpano tensionado, seja porque a pressão lá dentro é maior ou porque a pressão lá dentro é menor, mas ele está tensionado e a gente começa a ter a sensação de que o ouvido está tampado, porque a gente não consegue ouvir bem os sons. Então, qual é a manobra que normalmente o pessoal faz? Expirar com a boca fechada, tampar o nariz. Ao fechar a boca e tampar o nariz, esse ar está sendo empurrado pela faringe e pela cavidade nasal e pela própria cavidade oral, mas ele não tem para onde ir. O único buraco, o único acesso que ele tem para onde ir aqui é a tuba auditiva. Então, ele abre a tuba auditiva, porque força esse ar aqui para dentro, e eu consigo fazer um ajuste agora de pressão. Eu consigo abrir essa tuba auditiva, abrindo a boca, abrindo o nariz, destampando o nariz, eu consigo fazer esse ajuste, ou às vezes mastigando, porque a nossa mandíbula está aqui junto, então ela consegue massagear essa região, a musculatura que massageia, e a gente às vezes consegue abrir e desobstruir, então, essa tuba auditiva, e o ar consegue igualar, ajustando a pressão entre o ouvido médio e a região externa, e a gente passa a ouvir melhor novamente. Muitas vezes o pessoal vem com essa dúvida: o apêndice serve para alguma coisa ou ele só serve para dar apendicite? Até alguns anos atrás, nós dizíamos que essa estrutura aqui associada, né, em forma de dedinho mesmo, associada ao seco, que é o início do nosso tubo, do nosso intestino grosso, não tinha uma função definida, não tinha uma função conhecida, e na verdade se chamava de resquício evolutivo. Então se dizia, se nós olharmos herbívoros, nós vamos ver que o seco e o apêndice são grandes, e essa região é uma região onde as bactérias que fazem a degradação da celulose dos herbívoros estão colocadas, estão situadas. Nós, como não somos mais herbívoros por natureza, né? A nossa natureza não é de comer exclusivamente vegetais, então nós, ao longo do desenvolvimento, ao longo da evolução, nós perdemos essa estrutura, essa função, e aí se coloca que o apêndice não tinha função nenhuma. Ok, ele continua sendo um resquício evolutivo no sentido de que ele realmente é pequeno, é vestigial, se a gente comparar um indivíduo herbívoro
onde, por exemplo, o coelho é um animal que proporcionalmente tem um maior seco e maior apêndice, é como se fosse quase um outro intestino desses, porque ele exclusivamente depende dessa captação de energia através da celulose, coisa que nós não fazemos. Bom, atualmente, e já há alguns anos atrás, se descobriram duas coisas muito importantes em relação ao apêndice. Então, não é uma estrutura que não tem função nenhuma. Se descobriu o seguinte: o apêndice tem uma quantidade imensa de bactérias dentro dele, que são as bactérias que formam aquele biofilme dentro do nosso, revestindo internamente o nosso intestino grosso como um todo. E o que vai acontecer? Cada vez que a gente tiver alguma alteração na função intestinal, a gente tiver um processo de diarreia, onde a gente elimina um volume muito grande de água junto com as fezes, nós estamos eliminando esse biofilme, ou seja, esse filme de bactérias, que são a chamada antigamente flora intestinal, né? Essas bactérias são extremamente benéficas e ainda nós não sabemos em detalhes, mas nós já sabemos que elas são muito importantes e se comunicam a quantidade de diferentes bactérias vai levar a algumas comunicações com neurônios que estão aqui dentro do nosso tubo digestório e vão perceber e vão levar a funções ou mecanismos de funcionamento diferentes. Então, indivíduos que têm prisão de ventre constante ou que comem alimentos extremamente gordurosos, normalmente eles acabam apresentando uma população muito limitada dessas bactérias. Já indivíduos que comem alimentos com muitas fibras, muitos vegetais, principalmente vegetais crus, têm populações de bactérias diferentes, não só quantidade, mas tipos de bactérias. Então, nós sabemos que, primeira coisa, no momento de uma diarreia, nós levaríamos um certo tempo para conseguir repovoar esse intestino e ele voltar a funcionar adequadamente. Se nós temos o apêndice, esse apêndice tem a pílula de reposição de bactérias. Então, rapidamente, ele consegue repovoar as bactérias que nós já tínhamos e rapidamente esse intestino volta a funcionar da maneira adequada. Uma outra coisa que é um pouco mais recente, que foi descoberta, é a quantidade de linfonodos ou de nódulos linfáticos, ou também chamados gânglios linfáticos, que existem nessa região. Então, o que se acredita também é que exista uma função imunológica muito importante. Então, provavelmente as bactérias que estão em estoque aqui nesse apêndice conversam com esses nódulos, esses gânglios linfáticos, conversam com as células do sistema imune e o sistema imune vai atuar de maneira melhor ou pior, dependendo de como essa microbiota ou essa flora intestinal é constituída. Então, é extremamente interessante imaginar que hoje nós sabemos que algumas alergias alimentares ou alergias a ambientes, né, alergias a algum elemento irritante, possam ser influenciadas pelas bactérias, possa ser influenciada pela qualidade das bactérias que nós temos no nosso tubo digestório. Então, essa é uma questão imunológica que nós estamos ainda entendendo, mas que parece se desenvolver dessa maneira. Um outro ponto interessante e que no final são coisas mais aparentes e envolvem mais questões do dia a dia, voltando de novo ao sistema respiratório, muitas vezes, né, nós nos deparamos com a garotada, principalmente os rapazes, envergonhados porque durante seu período de adolescência começam a ter aquela voz de aguda, começa a se tornar grave, desafina, as meninas também, mas em menor frequência e com menor intensidade. E muitas vezes surge o questionamento, por que esse tipo de alteração da voz, de normal fica de repente aguda, fica estridente, desafina,
do nada, né? Porque na adolescência também às vezes aquele menino que cantava, aquela menina que cantava na adolescência não consegue cantar e parece que ele tem a voz desgovernada, né? Ele não consegue controlar a própria voz. Durante o período da adolescência acontecem aquelas tempestades hormonais, né? Toda aquela produção intensa de hormônios que começam a definir estruturas do nosso corpo que nos levam a características masculinas ou características femininas. E o que vai acontecer? A própria laringe, que a gente já viu que tem a presença das pregas ou das cordas vocais e que abrem e fecham e vibram para produzir a nossa voz, a própria laringe também responde à qualidade, na verdade não qualidade, mas proporção de hormônios que nós produzimos. Então, as cartilagens da laringe, então essas cartilagens que mantêm esse tubo aqui sempre aberto, principalmente aquilo que a gente chama de cartilagem tireoide, que é esse número 7, e o nome tireoide se deve a quê? Ao formato de escudo que ela adquire, que ela tem no nosso, nessa região mais mediana ou mais central do nosso pescoço. Então, essa cartilagem tireoide aqui vai ser o maior elemento aqui da nossa laringe. O que acontece? As cartilagens da laringe respondem também a essa tempestade hormonal, principalmente a testosterona. Então, as meninas produzem testosterona durante a adolescência, a mulher produz testosterona, só que, como mulher, como menina não tem os testículos, a testosterona é produzida pela glândula suprarrenal. Já nos meninos, a produção de testosterona pelas glândulas suprarrenais é mínima em relação, ou se comparada, ao que os testículos produzem. Então, a quantidade de testosterona é muito maior nos rapazes do que nas meninas. Então, o que vai acontecer? A cartilagem tireoide e as outras cartilagens se desenvolvem neste momento da adolescência. Então, as meninas também têm uma alteração da voz por esse desenvolvimento, mas os meninos têm isso muito mais intenso. O que acontece? Essas cartilagens aumentam de tamanho. Ao aumentar de tamanho, ao aumentar o tamanho das pregas vocais, a espessura das pregas vocais, nós temos uma caixa de ressonância maior, com uma prega vocal mais espessa, que vai vibrar numa intensidade menor, e a gente sai daquela voz aguda da criança e entra na voz mais grave do adulto. Claro que, dependendo do indivíduo, essa voz vai ser um pouco mais aguda, ou um pouco mais grave, ou muito aguda ou muito grave. Vai depender de indivíduo para indivíduo. Mas, de uma maneira geral, quem tem mais testosterona desenvolve essas cartilagens da laringe de forma mais intensa, então as cartilagens são maiores e a caixa de ressonância e o tamanho dessas cordas vocais é maior. Então, elas vão vibrar com uma velocidade menor, a voz é mais grave. As mulheres, embora aumentem o tamanho da laringe, também vão ter esse aumento das cordas vocais e aumento da laringe, só que com uma intensidade menor. Então, essas cordas vão vibrar com uma frequência maior e a voz feminina normalmente se mantém mais aguda. Não tem nada a ver com o cantar em falsete, aí é uma outra situação. Então, aqui, uma visão do perfil do rosto e do pescoço de um rapaz e de uma moça, nós vamos ver que o rapaz tem essa projeção, que a gente chama de proeminência dessa cartilagem tireoide aqui, essa proeminência que a gente chama na anatomia de proeminência laríngea, é o famoso pomo de Adão, o gogó. Esse pomo de Adão é do Adão, ou seja, é uma proeminência característica de um indivíduo do sexo masculino que produz mais testosterona e não é característica, é difícil de ser vista, muitas vezes é difícil na mulher da gente palpar a laringe e encontrar
a posição certinha. Claro que quem está treinado vai achar fácil, mas quem não tem o treinamento não vai conseguir achar com facilidade a proeminência laríngea ou pulmo, né, o gogó, na mulher e vai encontrar muito facilmente, visualmente, no rapaz. Então, esse descompasso e essa necessidade de ajuste, de reaprender a usar toda a musculatura que move as estruturas da laringe e as pregas vocais, faz com que na adolescência a gente tenha esses desafinos e nos rapazes isso seja muito mais frequente, porque a transformação é ainda maior. Por fim, uma questão que pode estar aparecendo, né? Podia aparecer com outros objetivos até 2019, agora, durante o ano passado e esse ano, vai aparecer eventualmente em várias salas de aula, é porque algumas pessoas que têm Covid-19 são intubadas. E o que é intubação? Então, na verdade, vamos pensar o seguinte: isso daqui são tomografias computadorizadas do tórax de um indivíduo, tanto é que se fala um exame que é padrão para saber se nós temos lesão pulmonar e se esse indivíduo vai acabar ficando grave, né, por conta da Covid-19, é a tomografia. Então, a tomografia vai permitir que a gente veja lesões que não podem ser percebidas em outros tipos de exame. E o que acontece? Isso daqui é uma vista, um corte transversal do tórax, como se eu estivesse olhando de baixo para cima. Por que eu digo de baixo para cima? Porque aqui, nesse caso, o coração está virado para o lado direito, então eu estou olhando ele de baixo para cima, é como se eu estivesse olhando a pessoa ao avesso. Estruturas mais densas aparecem mais opacas e estruturas menos densas aparecem mais translúcidas, ou seja, mais escuras, porque o raio-x passou com muita facilidade e não fez uma impressão no filme. Seria mais ou menos essa a definição. Por isso que ossos são completamente claros e onde tem mais ar é completamente escuro, né? Ou muito escuro. O que vai acontecer? Isso daqui é uma tomografia normal, né? De pulmão normal. Então nós temos onde tem os brônquios, onde tem grandes artérias, grandes veias, nós temos a presença de alguns feixes que a gente vê mais claros por causa do sangue que está com contraste, é uma outra coisa. E onde tem ar a gente vê um cinza bem escuro. Agora, se a gente olhar um indivíduo que tem uma lesão que é característica da COVID, que é uma lesão de inflamação no pulmão, mas é diferente de uma pneumonia, então não se sente, nos outros exames não se percebe esse tipo de lesão, porque nós temos tecido pulmonar completamente normal e de repente um pedaço do tecido está anormal. Então, às vezes, isso engana os outros exames. E nós vamos olhar em vários níveis diferentes de tomografia, que existem partes do pulmão que são como se fossem outro tipo de tecido. Então, imaginem que aqui, ó, metade do pulmão esquerdo está comprometido. Aqui, um terço, um quarto do pulmão direito está comprometido. A gente olha nesse outro ponto, praticamente metade dos dois pulmões está comprometido. O que acontece numa pessoa nesta situação? Ela tem um fechamento dos alvéolos, não tem praticamente a passagem de ar, então o que a gente perde não é assim, uma bactéria que está produzindo um muco, que está produzindo uma lesão e por conta da lesão eu tenho como se fosse um grande alvéolo, ou eu tenho a perda de alguns núcleos de alvéolos e perda de uma certa capacidade de trocas gasosas. Aqui eu tenho um comprometimento muito generalizado e muitas vezes não só o comprometimento da região de troca de passagem de ar, dos alvéolos e dos bronquíolos, mas eu tenho muitas vezes o comprometimento vascular, então eu até tenho a região de troca, mas o vaso, a artéria, traz o sangue e o sangue não se move porque a veia está com trombos ali parados.
Isso também é uma coisa que se descobriu na COVID. Por isso que a lesão é muito extensa, muito extensa. Então, o que se faz? Nessa pessoa, onde está muito difícil, onde o comprometimento do tecido é muito grande, então ou eu não tenho troca, ou eu não consigo transportar o sangue, eu tenho que injetar ar com muito oxigênio, por isso se precisa botar uma quantidade grande de oxigênio, muito maior que o que tem no ar atmosférico para esses indivíduos, e dependendo da capacidade de inspiração e expiração e da capacidade de troca de ar nesse indivíduo, eu tenho que injetar isso de maneira mecânica. Então, muitas vezes as pessoas acham que entubar é botar a máscara, e botar a máscara é apenas colocar aquela máscara por cima do rosto. O que acontece com o indivíduo que é entubado? Ele é anestesiado, ele fica em anestesia geral, ele está como quase um coma induzido, porque senão a gente tem reflexo de vômito, reflexo de tosse pela passagem do cano. Então se coloca uma estrutura, né, um aparelho que permite encontrar onde está a epiglote, então ele encaixa entre a língua e a epiglote aqui, bem anterior, e ele acaba direcionando o tubo para laringe. Então, ao encaixar desse jeito entre a epiglote e a língua, a pessoa também aprende a colocar o tubo da maneira correta, ele entra para frente, ou seja, ele vai para a laringe e para a traqueia e não para trás, senão ele entraria no esôfago. Aí a pessoa ia ter o estômago cheio de ar. Então, isso é um ponto que tem que se cuidar. O que acontece? Para que a pessoa não retire esse tubo, para que esse tubo não se desloque, ela é mantida anestesiada. Para que a pessoa, como ele é extremamente desconfortável a presença desse tubo, porque cria reflexos, a pessoa é mantida também, por isso, anestesiada. Então, a pessoa primeiro, ela está sedada, está entubada e existe um balãozinho aqui na ponta desse tubo que é inflado. É inflado, então eu tenho um cano, que seria a traqueia, eu coloco esse tubo dentro e fecho. Então agora a passagem de ar, a troca de ar aqui para dentro é exclusiva por esse cano, não passo ar por fora, porque eu fechei essa passagem que poderia ter por fora, inflando esse balãozinho. Então isso machuca muito também, né? E agora é a máquina que injeta ar, tira ar, injeta ar, tira ar. Então ela força com muito mais eficiência, né, por assim dizer, ela faz com que exista uma troca melhor. Então quando a gente usa aquele aparelhinho na ponta do dedo, né, que a gente vai ver a quantidade, a porcentagem de gás carbônico, de oxigênio, para saber se a troca está sendo adequada. Um indivíduo desses que vai ser entubado está com 80% de oxigênio no sangue, e aí com a máquina isso é forçado para 90, 90 e poucos por cento. Normalmente, em condições normais, né, em que o sistema respiratório está funcionando adequadamente, essa pressão, essa porcentagem de oxigênio está entre 94% e 98%. Quando ela cai desses 94%, tem que ficar observando. Muitas vezes o fumante, o que tem enfisema pulmonar, pode ter uma porcentagem um pouco menor, mas baixou de 90%, acende a luzinha amarela, tem algum problema. Então, é uma maneira também de se saber que esse sistema está funcionando adequadamente. Então, as pessoas que têm uma quantidade de oxigênio baixa no sangue precisam ser entubadas. No ano passado, não se sabia direito como a situação funcionava, então o que se dizia? Fica em casa, aguarda, e só vai para o hospital se estiver sentindo falta de ar. Agora, está com sinais de Covid, ou sintomas que são compatíveis com Covid, procura ajuda médica, exatamente porque vai ser feita a avaliação da quantidade de oxigênio que a pessoa tem, e não fura nada, é simplesmente colocar o aparelhinho por fora do dedo,
e ele vai perceber, já vai dizer, não, você está com uma troca adequada, então tudo bem. Às vezes a pessoa está lá se sentindo não tão mal, falando ao telefone, vai andando para o hospital e a pressão parcial de oxigênio dela está em 84%. Essa pessoa vai direto para a UTI, vai direto para a observação, ou leito pelo menos, para a observação, porque não é normal essa quantidade tão baixa. Tem que ficar acima de 90, 94%. Bom, esses eram os pontos que eu gostaria de falar, né? Só para trazer algumas informações que podem ajudar, às vezes, a elucidar questionamentos dos estudantes. E, de novo, eu deixei aqui no final a página, né? Como é que é a cara da página do Museu de Anatomia Humana, professor Alfonso Bovero, tanto no Instagram como no Facebook. Principalmente no Instagram, a gente tem colocado semanalmente algumas observações, considerações históricas, curiosidades anatômicas, comparações com outros animais. Então a gente tenta trazer coisas lúdicas, coisas interessantes para discussão. Eu espero ter trazido uma discussão interessante e fiquem à vontade para mandar questionamentos, tanto via museu, eu faço parte do comitê gestor do Museu de Anatomia, ou por e-mail também, eu estou à disposição. Obrigada.